Olá meninos, espero que estejam todos bem e prontos para mais um vídeo de aula de física. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à física nuclear, falando daquilo que são as reações nucleares. Quando se fala de reações nucleares, refere-se a todas aquelas transformações que podem ocorrer a nível do núcleo. Então, existem basicamente três tipos de reações que nós devemos ter em conta ao falar da física nuclear. Essas reações são chamadas de reações de desintegração ou radioatividade, reações de fissão nuclear e reações de fusão nuclear. Independentemente do tipo de reação que pode ocorrer, nós devemos saber e sempre ter em nossa mente que o somatório do número de massa nos reagentes deve ser sempre igual ao somatório do número de massa nos produtos. O que quer dizer que o princípio de conservação da massa é mantido nas reações nucleares. Para além disso, o somatório do número atômico nos reagentes deve ser igual ao somatório do número atômico nos produtos. Isso também mostra que há conservação da carga elétrica. Então, para além de haver conservação de massa, há também conservação da carga elétrica. Então, neste vídeo nós vamos nos focar apenas nas reações de desintegração. Reações de desintegração são transformações que ocorrem no núcleo em que este transforma-se em outro com emissão de partículas radiativas. Tais partículas radiativas referem-se às partículas alfa, partículas betas, partícula gama. Então, com mais detalhes, nós vamos entender o que é isso de partícula gama, o que é isso de partícula alfa e o que é isso de partícula beta. A primeira transformação que pode ocorrer nos átomos é a desintegração alfa. A desintegração alfa é aquela em que o número de massa do elemento original ou elemento mãe diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Isso significa que o elemento que vai ser formado na desintegração alfa vai ter 4 unidades a menos em relação ao número de massa do elemento principal e o número atômico vai ter 2 elementos a menos em relação ao número atômico do elemento principal. Há emissão neste tipo de desintegração do elemento hélio ou do elemento químico hélio, cujo número de massa é 4 e o número atômico é 2. Se nós somarmos os números de massa nos reagentes, devemos ter exatamente o mesmo número de massa nos produtos, de acordo com o princípio de conservação da massa. Se nós somarmos os números atômicos nos reagentes, devemos ter os mesmos números atômicos nos produtos, de acordo com o princípio de conservação da carga. Aqui é importante referir que há emissão da partícula alfa ou do núcleo hélio. Significa que a partícula alfa tem exatamente o mesmo número de massa que o elemento ou a partícula hélio. Significa que aqui, para além do 4 do núcleo de hélio, nós podemos ter o núcleo alfa ou elemento alfa a ser emitido. Então, este tipo de desintegração é assim chamado porque durante a sua reação há emissão das partículas alfas ou do núcleo de hélio. Temos aqui um exemplo que ilustra este tipo de transformação. Nós temos aqui o urânio que tem como número de massa 238 e o número atômico 92. Durante a sua transformação ou durante a desintegração alfa, há libertação ou há emissão do núcleo de hélio, cujo número de massa é 4 e o número atômico é 2. Então, nós queremos saber qual é o elemento que vai ser formado, o elemento X. O elemento X que vai ser formado vai ter o número de massa diminuído 4 unidades do elemento original. Significa que aqui temos 238. Então, vai diminuir 4 unidades. 238 menos 4 unidades, vamos ter 234. O número atômico, de acordo com a
teoria que foi dita anteriormente, o número atômico vai reduzir 2 unidades. Então, se temos 92 reduzindo ou diminuindo 2 unidades no número atômico, o elemento que vai ser formado vai ter 90 como número atômico. Ou seja, se nós somarmos os números atômicos nos produtos, devemos ter exatamente o mesmo resultado que nós temos nos reagentes. Então, a soma de 2 e 90 vai dar 92, que é exatamente o mesmo número atômico que nós temos nos reagentes. Idem para o número de massa. Olhando na tabela periódica, o elemento químico que tem como número atômico 90, nós vamos identificar o elemento tório. Então, significa que X refere-se ao elemento tório na tabela periódica. Lembrando que para localizar o elemento na tabela periódica, esta localização é feita mediante o conhecimento do seu número atômico. Então, com o número atômico, nós vamos à tabela periódica e procuramos saber qual é o elemento químico cujo número atômico é aquele definido, aquele dado. Neste caso, fomos à tabela periódica e procuramos saber qual é o elemento químico cujo número atômico é 90 e encontramos o elemento tório. Passamos agora para outro tipo de desintegração, que é a desintegração beta. Existem 2 tipos de desintegração beta: a desintegração beta- e a desintegração beta+. Desintegração beta- é aquela em que o núcleo que vai ser formado, ou o elemento químico que vai ser formado, mantém o número de massa do elemento original ou do elemento mãe, mas aumenta uma unidade no seu número atômico. E durante esta desintegração, há a emissão de um eletrão, cuja carga é negativa. Então, nós temos aqui o elemento Y, cuja massa é A. O elemento que vai ser formado durante a desintegração beta- vai ter exatamente o mesmo número de massa, ou seja, vai ter o número de massa A. Mas o seu número atômico vai aumentar uma unidade em relação ao núcleo original e há a emissão da partícula beta-, ou simplesmente a emissão de um eletrão. Então, nós temos aqui um exemplo em que temos o criptônio ou criptônio, cujo número de massa é 85 e o número atômico é 36. Sofre desintegração beta-, emitindo uma partícula que é um eletrão. Significa que o seu número de massa vai manter-se durante esta emissão, ou seja, vamos ter 85, mas o seu número atômico vai aumentar uma unidade. Então, dos 236 que nós temos aqui, passamos a ter 237. Então, se nós somarmos os números de massas nos reagentes, vamos ter o mesmo resultado nos produtos. Se nós somarmos os números atômicos nos produtos, vamos ter o mesmo resultado nos reagentes. Então, significa que aqui também mantém-se o princípio de conservação da carga e o princípio de conservação da massa. Olhando para o elemento químico que nós temos aqui, através do seu número atômico, identificamos na tabela periódica como rubídio. Rubídio é aquele elemento químico que tem como número atômico 37. Passamos agora para a desintegração beta-. Então, a transformação beta- ou desintegração beta+, desculpe-me, é aquela em que o número de massa do elemento original no elemento formado não vai alterar. Ou seja, se nós tínhamos no início o número de massa A, o elemento vai ser formado também vai ter o número de massa A. Há a emissão de um positrão e o número atômico do elemento formado diminui uma unidade. Então, este tipo de desintegração é chamado de beta+. Então, se prestar atenção, quando a desintegração é beta+, o número atômico do elemento formado diminui uma unidade. Quando a desintegração é beta-, o número atômico do elemento formado aumenta uma unidade. Então, aqui a troca beta+,
diminui uma unidade, beta menos aumenta uma unidade. Espero que percebam muito bem este pequeno detalhe. Então, como temos como exemplo o sódio, cujo número de massa é 22 e o número atômico é 11. Durante este sódio sofre desintegração beta+, e durante esta desintegração há a emissão da partícula positrão, ou seja, de um positrão, sim, e a formação de um elemento químico. Então, o nosso propósito aqui é saber qual é o número de massa deste elemento químico e qual é o seu número atômico. Lembrando que na desintegração beta+, o número de massa não altera, ou seja, continuamos com 22 e o número atômico diminui uma unidade. Se nós tínhamos 11, vai diminuir uma unidade e ficamos com 10. Então, a partir do elemento químico, nós vamos à tabela periódica e identificamos este elemento químico. Temos a captura eletrônica. A captura eletrônica assemelha-se à desintegração beta+. Mas existe uma pequena diferença, pois o elemento químico em causa captura um eletrão na última camada deste átomo e reage com este eletrão, formando uma partícula desconhecida. Nesta partícula desconhecida, o número de massa do elemento original mantém-se, acontece que o número atômico diminui uma unidade. Qual é a diferença entre a captura eletrônica e a desintegração beta+? Primeiro é que a captura eletrônica há uma reação, ou seja, o eletrão é que reage com o elemento químico em causa e a formação deste elemento químico, apesar de haver diminuição no número atômico, enquanto que na desintegração beta+, há libertação ou a emissão da partícula beta+, e o número atômico diminui uma unidade. Enquanto que aqui a partícula envolvida é o eletrão, na desintegração beta+, a partícula envolvida é o positrão. Então, espero que percebam muito bem. Para além disso, o eletrão está nos reagentes, enquanto que o positrão está nos produtos. Então, este é o resultado da emissão, enquanto que aqui há uma reação entre o elemento químico e o eletrão. Temos como exemplo de desintegração da captura eletrônica o bismuto reagindo com um eletrão para formar um elemento químico desconhecido, neste caso é o chumbo. Para sabermos isso, nós sabemos que na captura eletrônica o número de massa não vai alterar, significa que vai continuar 214 e o número atômico vai diminuir uma unidade. Temos 83, aqui ficamos com 82. A partir do seu número atômico, vamos buscar na tabela periódica um elemento químico e vamos encontrar, neste caso, o chumbo. E por último, temos a desintegração gama. Desintegração gama é uma desintegração bastante simples, é aquela em que nada altera, ou seja, há emissão, formação de outro elemento químico, mas o número atômico não altera e o número de massa também não altera. Espero que tenham percebido muito bem a nossa aula de hoje e continuação de bons estudos. Até o próximo vídeo.